E eu vou querer começar por dar as boas noites a quem tirou do seu tempo para nos estar aqui assim a acompanhar. O meu nome é Tito de Moraes, sou fundador do projeto Miúdos Seguros na Net e convidei o Demétrio e a Fabiana do Instituto de Imicuida para estarem aqui hoje connosco a falar-nos sobre brincadeiras perigosas. Este é um tema que eu tenho vindo a acompanhar já desde há algum tempo e que eu enquadro normalmente naquilo que eu chamo os conteúdos danosos ou prejudiciais. Vamos dar só 5 minutos iniciais para as pessoas se virem associando. Começar por dar, antes de passar e de apresentar as pessoas que vão estar aqui a falar hoje à noite, que é o Demétrio e a Fabiana, sobretudo. Cumprimentar a Carla Oliveira, olá, boa noite, bem-vinda. Cumprimentar também a Isabel Ferreira, que é também uma fã e uma acompanhante do projeto Miúdos Seguros na Net já desde há bastante tempo. E também temos a Ana Domingos. Boa noite, Ana, bem-vinda. A Ana colocou uma questão muito pertinente e que eu vou aproveitar para sublinhar antes de darmos início à sessão. Perguntava-me, eu tenho uma filha adolescente, posso ou não tê-la ao meu lado a acompanhar esta sessão? E eu tive a oportunidade de esclarecer que esta sessão é orientada fundamentalmente para pais e educadores. Ela, no final, irá estar disponível em vídeo e nessa altura, então, os pais poderão, depois de já terem visto os conteúdos que foram apresentados, se serão ou não conteúdos apropriados e adequados para os seus filhos verem. Falei também sobre este tema com o Demétrio e a Fabiana, que concordaram também com a situação. Está mais gente a chegar, só dar mais as boas noites também à Isabel Bastos, também que acompanha o projeto Miúdos Seguros na Net. Dar as boas noites também ao Luís Fernandes. Luís Fernandes é coautor comigo do livro Cyberbullying, um guia para pais e educadores. Olá, Luís, boa noite, bem-vindo. Dar também as boas noites ao Nuno Miguel Oliveira, que também acompanha o projeto Miúdos Seguros na Net já desde há bastante tempo. Boa noite e bem-vindo. A mesma coisa também ao António João Silva. Boa noite, João, bem-vindo. E, digamos, já esgotamos aqui assim 3 minutos de boas-vindas e eu gostava também de apresentar-vos os nossos oradores desta noite. O Demétrio Gereissati é fundador do Instituto de Imicuida, sediado em Fortaleza, no Brasil. É engenheiro civil por formação e após o acidente com o seu filho Dimitri, praticando o jogo do desmaio, idealizou e fundou em 2014 o Instituto de Imicuida, entidade que busca prevenir e alertar a sociedade sobre os riscos dos jogos de não oxigenação que são amplamente praticados por jovens e desconhecidos, geralmente pelos adultos. Portanto, boa noite, Dimitri, bem-vindo a esta sessão e obrigado por ter aceito participar na mesma. É um prazer tê-lo aqui também, juntamente com a Fabiana Vasconcelos, que é psicóloga do Instituto de Imicuida também no Brasil. Para além de psicóloga clínica e de membro do Instituto de Imicuida, é formada em Psicologia pela Unifor e pós-graduada em Psicanálise e Educação nos Estados Unidos da América e atua com o desenvolvimento de programas de prevenção da vida de crianças e jovens adolescentes. Estão feitas as apresentações e eu passava, digamos, a bola para o Demétrio
para o Demétrio poder, digamos, abrir as hostilidades, entre aspas, dizendo-nos um pouco da sua experiência e do tema que vamos abordar aqui hoje. Boa noite, Tito. Boa noite a todos que estão na sala. Nós ficamos muito gratos pelo convite que nos foi feito de participar desse evento, desse intercâmbio de experiências e de informações. Nós já nos encontramos em 2 eventos anteriores aqui no Brasil, onde teve a oportunidade de trazer a sua rica e valiosa experiência em momentos de debate desse tema tão difícil e tão conturbado, que é esse novo mundo virtual que está aí, e a dificuldade que não só as crianças, não só os adolescentes, mas também nós, os adultos, estamos tendo de como lidar com isso. Então, esse é um momento importante para a gente cruzar o oceano aí e levar um pouco aí para Portugal da nossa experiência, da nossa vivência e das nossas conquistas, porque não falar assim, à frente do Instituto de Me Cuida. Nós, como já foi colocado aí, a gente trabalha essa causa a partir de um acidente que aconteceu na minha família, com o meu filho, e à medida que a gente vem se aprofundando, que a gente vem estudando, que a gente vem pesquisando, que a gente vem criando uma teia de contato sobre o tema, a gente vai se deparando mais com a necessidade urgente de ser feita alguma coisa, não só a nível de Brasil, não só a nível de Brasil com Portugal pelo idioma, pela mesma língua, mas a nível mundial, já que é muito fácil para as crianças, para os jovens pesquisarem aquele tema que eles querem no idioma que eles acharem interessante. Então, a nossa proposta enquanto Instituto de Vida é trabalhar a divulgação do conhecimento dessas práticas, desses desafios de não oxigenação. Os adultos precisam saber dessa existência, os jovens praticantes precisam saber dos riscos que correm, e a sociedade como um todo precisa se juntar ao poder público de seus países, ao poder público de seus estados, em busca de criar uma política de educação, uma política de prevenção permanente, até que essa divulgação aberta, como acontece hoje, esteja administrada de uma forma segura. Eu falo dessa divulgação aberta. Existem atualmente em torno de 150 mil vídeos livres na internet, no YouTube, como quiser pesquisar, que tratam somente dos desafios de não oxigenação, como o jogo da camisinha, como o jogo do desmaio, como o jogo da canela, como o jogo do Super Bonder, o desafio do Super Bonder. Então, são desafios, assim, até com nomes, às vezes, meio estranhos, mas que estão aí postos de livre acesso das crianças, dos jovens, dos adolescentes. E aí, o que é mais difícil para lidar com isso? É que esses desafios geralmente são praticados sozinhos, na maioria das vezes. São praticados sozinhos naquele ambiente que no passado era um ambiente mais seguro, que é quando o jovem está no seu quarto, e hoje é um ambiente onde ele está mais vulnerável. Quando ele está no quarto, geralmente na posse do seu portátil, do seu telemóvel, ele acessa o mundo todo sem nenhum filtro, sem nenhum controle e sem saber que está do outro lado, se apresentando às vezes como um parceiro, como uma pessoa da sua idade e motivando, estimulando e levando a prática que podem levar, inclusive, a perder a vida. Então, o nosso trabalho, é esse, é levar esse conhecimento. A gente trabalha na área da educação, a Fabiana vai falar um pouco mais sobre isso, mas a gente trabalha também no sentido de se aproximar dessas plataformas de divulgação, de tentar juntos uma solução para isso, no sentido de inclusive atuar de uma forma legal junto à legislação do nosso país, que crie uma proteção maior para isso, e vamos conseguindo alguns espaços. Hoje nós já temos anualmente uma semana estadual de prevenção das brincadeiras perigosas no nosso estado. Estamos trabalhando no Brasil todo essa divulgação, esse passo a passo de explicar, esse passo a passo de educar o que é isso.
tentando formar multiplicadores, e essa abertura, como eu falei, com Portugal, ela é muito importante para reforçar essa nossa troca de experiências. Sem dúvida. Agradecia a sua introdução, Demétrio, reforçando de facto que é importante, nós partilhamos a mesma língua e isso faz com que aquilo que os jovens no Brasil são expostos, também os jovens portugueses são. E a percepção que eu tenho em Portugal, digamos, as brincadeiras perigosas, eu não gosto de lhe chamar brincadeiras, não gosto de lhe chamar desafios, e isso depois é uma coisa que inclusivamente a Fabiana poderá referir, é algo que nós ouvimos falar algumas coisas, mas eu, mediante uma investigação, descobri, digamos, para cima de 40 tipos diferentes de desafios e de brincadeiras perigosas que podem resultar em dano e mesmo em morte para quem as colocar em prática. E acho que, de facto, que só temos a ganhar com este intercâmbio. Antes de passar a palavra à Fabiana, e como tínhamos falado, que era bom também que as pessoas que estão a participar, e neste momento temos 21 pessoas já online a acompanhar-nos, reforçar só a introdução que fizemos no início, e desafiá-las também a colocarem questões para tornarmos isto uma sessão interativa. Dar também então as boas noites à Maria João Fernandes e um comentário também que foi feito pela Ana Domingos, que diz que a filha não está a acompanhar, e isto só para relembrar quem não estava presente. A Ana Domingos perguntou-me que tem uma filha adolescente, se a filha poderia estar a acompanhar a sessão, e nós recomendamos que o melhor seria que não o fizesse, que esta sessão é mais orientada para pais encarregados de educação e educadores, e que poderia sempre, a posteriori, depois de ver o conteúdo do vídeo desta sessão que irá ser disponibilizado, ver se o conteúdo seria ou não adequado para a sua filha, porque melhor do que nós, os pais saberão o que é que, de facto, os seus filhos estão preparados para ver ou não. Deixar também aqui, assim, dar as boas noites à Eduarda Almeida, que também acompanha o projeto Miúdos Seguros na net, e vejo também que há fãs também aí do vosso lado. A Gláucia Possati, boa noite, faz um grande elogio à Fabiana, imagino que já se tenham encontrado em sessões anteriores. Dar as boas noites também ao João Maruta e também à Ana Rosa Gato, que acompanha também o trabalho que desenvolve na Associação Nacional dos Professores de Informática. Portanto, para além de pais, também temos aqui, assim, professores na área da informática que também serão eventualmente confrontados com este tipo de situações vivenciadas pelos seus alunos, e também dar as boas noites ao Jorge Pinheiro, que também nos acompanha aqui assim. Feito isto, desafiar quem nos está a ver e as pessoas que têm estado a comentar, que se tiverem perguntas que gostariam que o Demétrio ou a Fabiana respondam, estejam à vontade para deixar nos comentários, que eu irei partilhando as perguntas à medida que elas forem surgindo, com o Demétrio e com a Fabiana, para que eles possam comentar e fazer os esclarecimentos que forem necessários. Fabiana, passava-lhe agora a bola para si, vai ficar, digamos, com o cargo maior desta sessão, não é? De nos dizer, de facto, o que são estas brincadeiras perigosas, estes desafios, não é? Boa noite, Tito. Boa noite a todos. Muitíssimo obrigada pela audiência. Gláucia, meu boa noite. Obrigada por você estar aí presente. Portugal, Brasil, fazendo essa conexão extremamente importante. Nós conhecemos o trabalho do Miúdos, como o Demétrio falou, há uns 2 anos atrás, e já tínhamos partilhado alguns momentos juntos pessoalmente, e ficamos realmente encantados com essa oportunidade.
de ter essa comunicação entre os dois países e apresentar o trabalho do Instituto. Então, respondendo já inicialmente essa pergunta que o Tito fez sobre o que são essas brincadeiras, né, geralmente as pessoas os pais, os educadores, profissionais de saúde, que ainda não conhecem ou que já têm algum tipo de conhecimento, ainda permeia uma dúvida muito grande de como isso se prolifera, de como realmente existe e como é que está chegando até as crianças e adolescentes. Então, em 2014, quando nós iniciamos o trabalho do Instituto, ele era um trabalho, a princípio, buscando essas respostas, porque nós não queríamos fazer um trabalho baseado em nenhum caso isolado, ou que ele realmente não estivesse tendo um impacto. Mas se ele chegou até uma família brasileira e ele vitimou um adolescente de 16 anos, é improvável que ele estivesse participando de algo solitariamente e que só ele tinha conhecido. Então, a gente sabia que havia um impacto ao redor, só que não se falava sobre esse assunto. Não se discutia, nem tínhamos nada de formato acadêmico ou estudos na área, na língua portuguesa. Quando iniciamos o trabalho, nós fomos à França, na verdade, Demétrio foi à França conhecer a APAS, que é uma instituição francesa de famílias que tiveram suas crianças e adolescentes vitimadas por práticas de não oxigenação, e a gente, Tito, você falou, não gosto da palavra brincadeira, e a gente realmente, quando está falando para educadores, para profissionais de saúde, a gente utiliza o termo mais apropriado, né? Eles são práticas de não oxigenação. São práticas que interrompem o fluxo natural de oxigênio que nos faz viver. Nós estamos aqui nessa sala de um live, funcionando nessa respiração, né? Utilizando o oxigênio para manter vivo o nosso cérebro, que é a nossa máquina maior e, de uma forma tecnológica, o nosso hard drive. Né? Nós temos uma placa-mãe que não funciona sem esse oxigênio. E esses desafios, a princípio, eles não nos apareceram de uma forma rápida. Nós demoramos cerca de 1 ano, até conhecemos o trabalho da doutora Juliana Guilherme, que atualmente mora na França, onde ela agora faz o seu trabalho, mas a pesquisa brasileira de mestrado e doutorado cabe a ela. Foi ela que nos trouxe os dados para que a gente pudesse realmente validar o trabalho do Instituto. Então, Juliana, em 16 escolas brasileiras, ela identificou, entre 1.345 participantes, que 40% desse número, ou seja, 4 em 10 crianças e adolescentes brasileiras, tinham praticado pelo menos uma vez, ou continuavam praticando um dessas brincadeiras ou desafios. E junto dessa pesquisa, ela identificou o canal, porque como é que nós tínhamos uma mesma prática que tinha vitimado um adolescente brasileiro em Fortaleza, Ceará, um adolescente em Paris, França, e um outro adolescente, que nós temos uma outra instituição amiga, parceira nos Estados Unidos, que é a Eric's Cause, no norte da Califórnia. Nas 3 idades diferentes, 12, 14, 16 anos, a mesma prática. Então, nós compreendemos que estávamos vivendo numa cultura onde a informação era realmente globalizada. E o canal que nós conhecemos é exatamente a internet. A internet, ela chegou para a gente de uma forma mais massiva em 2010. Foi quando nós tivemos o surgimento do smartphone acessível, dos 2G, 3G, 4G, estamos aí prestes a chegar no 5G, né, que é a velocidade de como a gente acessa essa internet, os tablets, os pequenos laptops, os Wi-Fis. Então, a ideia, que é até uma agenda da ONU 2030, de globalizar o acesso à informação, ela é preciosíssima, ela é válida, nós valorizamos o uso dessa informação e acreditamos que realmente ela seja democrática. Só que, a princípio, nós passamos por um deslumbre. Era fascinante estar dentro de um mundo onde a informação estava na palma da mão. E, a princípio, não pensamos que se eu tenho o mundo na palma da mão, eu tanto tenho as coisas boas como eu tenho as coisas ruins. E não existia um trabalho educacional para isso.
né, de compreensão disso. Então, nós iniciamos compreendendo que existia esse canal e fomos estudar como é que ele estava impactando a vinda, a chegada desses 150 mil vídeos que Demet falou. Na verdade, nos Estados Unidos, o número é assustador de vídeos, né? Eles têm um pouco menos de controle de como os adolescentes se comportam ou vêm há mais tempo com acesso à internet via smartphone. Então, esse é o nosso princípio, né? Das crianças Fabiana, utilizando essas práticas. Vou lhe pedir desculpa por interromper. Não, me interrompa, porque eu falo. Ok. Não. Falou na questão da investigação, não é? E, de facto, enquanto não há dados, não é? Não há estudos, os problemas não existem, não é? Só quando a gente consegue começar a pôr números é que os problemas parece que se começam a tornar visíveis, não é? E então, duas perguntas. Estamos em Portugal e não consegui apanhar nada. O que não quer dizer que esses estudos não existam. Pode ser é que eu não esteja a conseguir chegar até eles. Mas eu apanhei um dado interessante. Um estudo muito recente do EU Kids Online, que é o equivalente português ao que vocês têm aí no Brasil, que é o TIC Kids Online, não é? Sim. Cá em Portugal, eles tinham uma das perguntas, faziam, digamos, questionavam os jovens entre os 9 e os 17 anos sobre a apreciação que eles faziam de si próprios. E então davam dois dados aqui que eu acho que são relevantes para esta conversa. E a pergunta, a afirmação era: faço coisas excitantes mesmo quando são perigosas. E isto, 14% dos jovens entre os 9 e os 17 diziam que o faziam. O curioso é que enquanto nas raparigas os intervalos dos 9 aos 12 e dos 13 aos 17 se mantém, nos rapazes mantém-se nos 8%. Portanto, os rapazes correm mais riscos do que as raparigas, fazem mais coisas perigosas do que as raparigas. O salto nos rapazes é do escalão entre os 9 e os 12 para o escalão entre os 13 e os 17, é um salto de 14% para 21%. Portanto, quase que duplica. Se chegássemos aos 28, não é? Duplicava. E este dado, apesar de não ser específico sobre os desafios ou as brincadeiras perigosas ou as práticas perigosas, mostra-nos que há jovens, cerca de 14%, que fazem coisas mesmo que achando-as perigosas porque elas são excitantes. E outro dado é, faço coisas perigosas para me divertir. E aí também a mesma situação. A percentagem também global nos 13%, mas as raparigas menos, 7% e 6%, consoante o escalão etário, e salta dos 15% para os 20% quando falamos de jovens dos 9 aos 12 ou dos 13 aos 17. Vocês também encontram, digamos, esse dado de que os jovens, normalmente, os rapazes são mais atreitos a estas práticas perigosas do que as raparigas? E a outra questão é se o estudo que indicou é único ou se existem já mais estudos no Brasil sobre essa matéria. Já agora o Luís pergunta também se esses valores, os 40%, ou seja, 4 em 10, se continuam atuais, não é? Tá. Eu vou começar respondendo o Luís, né, que eu não quero esquecer. Luís, a pesquisa da Juliana, ela foi concluída em 2016. Nós consideramos 2016 dados atuais. Porém, com a TIC Kids Online, ela mostra que existem saltos muito grandes no uso da internet, principalmente nas classes D e E, com acesso à internet. Então, para a gente manter esses dados realmente atuais, a gente precisaria de um centro de pesquisa, uma pesquisa longitudinal, que mostrasse como está se desenvolvendo essas práticas a cada ano. Nós ainda não temos isso. Eu sei que a França ela tem um interesse muito grande em exercer essa pesquisa. Existe um centro de pesquisa, Demet pode até explicar um pouco melhor, ele esteve em reunião sobre essa pesquisa lá, só que toda pesquisa precisa de fundos.
né? Nós precisamos de recursos financeiros para exercer uma pesquisa longitudinal. Nós precisamos de pesquisadores e pessoas que estejam realmente atraídas pela área. Nós temos crescido muito aqui em Fortaleza o nosso vínculo com as universidades, com as academias. Recentemente, nós tivemos 3 publicações de universidade, já estudando esse comportamento em adolescentes, tanto do uso da internet como das práticas aqui em Fortaleza. Esses artigos podem ser encontrados na biblioteca do nosso site, em artigos científicos. A gente está tentando, a cada ano, estreitar esses laços com a academia, fazendo esse vínculo do uso da internet com esse comportamento perigoso que você tem mencionado. Na pesquisa da Juliana, ela fez uma curva de Gauss, que é aquele gráfico que mostra, né, o interesse e o desinteresse, ou quando se começa o interesse, quando se termina o interesse sobre práticas desse tipo. As meninas realmente é um número menor, a curva é bem menor, elas iniciam o interesse por uma prática de desafio mais jovens e desistem mais rapidamente dessas práticas. E os meninos, eles iniciam um pouco mais tarde e ficam na prática por muito mais tempo, terminando, né, a pesquisa vai de 9 a 17 anos, concluindo esse interesse por volta dos 18 anos de idade. Então, o que essa pesquisa nos indica também é que existe um fator cultural, isso também está dentro da pesquisa, onde o menino, na sua posição masculina, dentro do tipo de sociedade que nós temos, ele é imposto a esse menino que ele seja uma figura de coragem, uma figura desafiadora, uma figura criativa no seu potencial de líder. E isso pode ser confundido com a ideia de risco, né? Esse é a grande questão da nossa educação, é fazer essa separação. A liderança não é igual a risco, apesar da adolescência, ela impulsionar o adolescente para testar esses limites, isso é comum da adolescência, né? Esse é um aspecto interessante. Demetrio, você quer falar? Sim. Diga, Demetrio. Na última vez que nós tivemos na França, 2 anos atrás, a gente meio que ensaiou fazer uma pesquisa usando a mesma metodologia desenvolvida a partir do convênio que a APEAS tem. Nós devemos voltar lá agora em outubro para dar seguimento a essa ideia, mas passados aí 5 anos, que isso deve acontecer ano que vem, a gente entende como importante atualizar essa pesquisa no Brasil, principalmente porque houve um crescimento muito grande dos grupos de WhatsApp aqui no Brasil, e os jovens hoje se comunicam muito nesses grupos, e esses grupos de WhatsApp, eles também são uma forma muito fácil de disseminar essas práticas. Então, a gente não quer prever nada, mas tem o risco, inclusive, desse número hoje ser mais assustador. Então, é um dos objetivos do Instituto ano que vem, retomar esse tema da pesquisa com a França e tentar viabilizar, como a Fabiana falou, nós temos algumas dificuldades, porque não é fácil fazer uma pesquisa científica num país tão grande como o Brasil, mas a gente vai ter todo o esforço para fazer isso acontecer em 2020. E é só aí, antes de passar a uma pergunta que surgiu aqui também relacionada com França, referir o seguinte: às tantas, nós conseguimos, por exemplo, e essa era uma questão, eu não cheguei a ver o que é que o TIC Kids Online tem, por exemplo, se tem alguma pergunta específica a este tipo de desafios, mas era capaz de ser interessante, por exemplo, desafiar nós aqui em Portugal, a equipa do EU Kids Online, para incluir uma pergunta sobre este tipo de desafios, não é? E às tantas vocês fazerem a mesma coisa no Brasil junto do TIC Kids. E dessa forma conseguiríamos já ter alguns dados que não seriam, digamos, um estudo aprofundado, mas que já nos dariam alguns dados sobre a matéria. A outra pergunta que o Luís faz é se os dados em França são semelhantes aos do Brasil. A pesquisa da Juliana, ela é comparativa, sim. Ela compara esse número com a escala proporcional na França e, sim, eles são equivalentes. Portanto, mas, no entanto, na verdade,
A França, ela vem há quase 15 anos, Demetria me corrija se eu estou errada quanto a esse número, trabalhando em prevenções que são dentro de escolas públicas, junto à sociedade de profissionais de saúde. Eles fazem treinamento de técnicos de enfermagem, de urgentistas, e nós não sabemos, nos últimos 2 anos, de casos fatais na França, o que nos leva a acreditar que um programa de prevenção eficiente, voltado para a educação de crianças, e não para a proibição. Isso é uma coisa que eu gostaria de parafrasear. Às vezes os pais escutam uma conversa como essa, e o primeiro intuito, né, é dizer que vai desligar tudo, vai proibir tudo. Nós não vamos barrar a internet de chegar a crianças e adolescentes, nós precisamos compreendê-la e educar para. E a França tem feito isso com bastante eficiência. Né? Outra questão. Força. O que ajuda muito no desenvolvimento, na evolução dos programas na França, é que exigiu um envolvimento do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação de uma forma muito grande. Então, a APAS, que é a entidade de lá, foi muito amparada e eles somaram esforços, realmente tiveram campanhas nacionais de divulgação, e incluem hoje na grade das prevenções, sempre as prevenções dos desafios aí de não oxigenação. Então, eles vão conseguindo o resultado à medida em que os gestores públicos reconhecem a existência dessas práticas e entendem da necessidade da prevenção. É aquilo que foi colocado há pouco. Precisa-se saber que existe para se trabalhar estatística e se trabalhar prevenção. Sem dúvida. Daí o desafio é assim, lançar-vos o desafio, depois de nos termos conhecido pessoalmente já agora este ano no Brasil, de fazermos esta sessão, que é também no sentido de vermos se há interesse cá em vos trazer para fazer uma formação para formadores, porque acho que enquanto nós não começarmos também a trabalhar este tema com os formadores, não temos também quem vá às escolas falar e abordar estas questões. E a mim tocou-me particularmente um aspecto que o Demétrio referiu quando fez a apresentação agora em Curitiba, que foi estes casos muitas vezes são diagnosticados como suicídio em termos de exames post-mortem e não como mortes acidentais. E isso faz com que este problema muitas vezes não possa ser na realidade diagnosticado. Daí a importância de envolver não só as pessoas na área da educação, mas também na área da saúde, ao nível dos pediatras que trabalham para os ajudar a detectar sinais, por exemplo, mas também com quem faz, digamos, as autópsias e esse tipo de situações, com como é que se chama? A coisa forense, não é? Agora está-me a escapar o nome. Mas é necessário envolver esse tipo de pessoas também, e vamos ver se desta sessão surge de facto interesse em vos trazer cá para fazermos uma formação de formadores, que parece que me seria interessante. Estão a surgir aqui assim também questões. A Ana Domingos diz, no sentido da educação, de facto, que temos que trabalhar, e vai de encontro à vossa perspectiva, não é? E a Isabel Ferreira também adianta que, parabéns, doutora Fabiana, concordo que proibir não é a melhor solução. De facto, nós temos é que saber como lidar com este fenómeno. E uma das questões que me surpreendeu, e agora algo que já não sei se foi a Fabiana, se foi o Demétrio que referiu, foi que estas práticas normalmente eram feitas de uma forma solitária. E isso a mim surpreendeu-me, porque alguns dos vídeos que eu tenho visto, muitas vezes são práticas que são feitas no recreio da escola. Ou seja, onde eu percebo que haja a dinâmica
da pressão dos pares, não é? Da pressão de tu não tens coragem para fazer e isso. São capazes de elaborar um bocado sobre isso? Sim, quer falar, né, Neto? Eu posso? Pode falar. Tá. Bom, também dados de pesquisa, essas práticas, elas se iniciam em grupo. E elas são preferencialmente executadas nos pátios de escola, sim. Ou nos pátios de condomínio. Aqui no Brasil, as famílias moram muito em agrupamentos, ou de apartamentos ou de casas. É um formato de existência no Brasil. As nossas casas e apartamentos, elas são muradas e são em agrupamentos. Então, é o espaço onde o adolescente, onde está em busca, né, aos 11 anos de idade, ele entra numa busca do seu grupo. Quem eu sou nesse mundo, que sujeito sou eu, como é que eu posso me identificar como indivíduo nessa sociedade, nessa cultura onde eu existo. E a cultura do jovem e do adolescente hoje em dia, ela é ligada à internet, só que ele precisa ainda da necessidade do agrupamento, e ele vai à escola. A escola é o campo principal onde crianças e adolescentes formam seus grupos. Então, essa ideia, ela surge a partir de, eu vi uma brincadeira nova, é um jogo legal, e nós vamos fazer amanhã lá na escola. Amanhã eu te mostro. Existe uma comunicação desse tipo, e no outro dia eles escolhem espaços que são mais reclusos dentro da escola, ou salas vazias, onde eles podem fazer a prática e a brincadeira com o seu grupo de amigos. E esse grupo de amigos, ele é misto. Meninos e meninas participam. Certo. O que acontece com o tempo é que essa prática, ela pode se tornar uma vontade e um desejo relacionado a uma sensação eufórica, e aí a gente já está falando de uma sensação corpórea. Ela pode sentir uma euforia, uma descarga de adrenalina a fazer aquilo, ou ele vai sentir uma sensação de relaxamento. Ela cria um vínculo subjetivo com a ideia da prática. Nós já tivemos casos onde a mãe identificou o adolescente fazendo uma dessas práticas, e a pergunta que ela fez para ele foi, mas por quê? E ele disse, porque eu não tenho nada para fazer à tarde. Então, ele achou uma prática que foi demonstrada para ele, e enquanto ele está em casa à tarde, ele diz, eu vou fazer a prática que eu aprendi lá na escola. Só que a diferença, ela é simples. Se eu estou em grupo e eu passo mal, o que acontece na maioria das vezes, às vezes o adolescente ele pode ter uma mini convulsão antes de retornar à consciência, ele, em grupo, se ajuda. Sozinho, certo. Não tem como. Né? Então, ele realmente aprende um pouco. Isso leva-me a uma outra questão que me ocorreu agora. De facto, nós também estamos aqui a falar de jovens e de adolescentes, mas esta prática é também uma prática que está associada a práticas sexuais. Eu recordo, por exemplo, houve um ator chamado David Carradine, que morreu dessa forma. E houve na altura a questão exatamente se seria suicídio, se seria uma morte acidental. Portanto, não é uma questão exclusiva dos jovens e dos adolescentes, não é? Não, mas tem uma diferença também na pesquisa. O que se identifica da motivação com adolescentes é realmente o desafio de estar fazendo algo perigoso e que pode me dar uma sensação prazerosa. Se ela persiste para fora da adolescência, se ela não termina com a curva que é apresentada na pesquisa, que é 17, 18 anos, ali você identifica uma parada desse interesse, e ela persiste como algo adulto, a gente está falando de um fetiche, né? A gente está falando de algo psicologicamente, emocionalmente que precisa ser tratado ou não, né? Depende das circunstâncias que a pessoa está utilizando aquilo. Mas em dados de pesquisa médica também, e tem vários dados nos Estados Unidos, há uma diferenciação de motivação e interesse. Sem dúvida, sem dúvida. É bem claro. Vão surgir mais perguntas e acho que se torna mais interessante se eu as for colocando.
Luís Fernandes também pergunta se o número de mortes devido a estas práticas é significativo no Brasil. Significativo, para mim, é não é? Quando há uma pessoa que morre em função dessa prática, mas eu percebo a pergunta do Luís, ele estará a perguntar, digamos, de que números é que nós estamos a falar, não é? Quer falar, Demetrio? Não, eu vou deixar você falar, só fazer uma colocação. A Fabiana vai passar um pouco dos números que a gente tem, não são números oficiais, porque a gente trabalha com os números que chegam, ou eventualmente são divulgados na imprensa, ou números que chegam ao conhecimento do Instituto. A gente recebe muito, infelizmente, aviso de prática, aviso de acidente com morte. Aconteceu um caso aqui no Brasil ano passado que chamou muita atenção, que foi uma garota de 7 anos praticando um desses desafios de não oxigenação que perdeu a vida. E aí isso reforçou muito a prática e essa avaliação de suicídio é uma coisa e prática de desafio é outra. Quer dizer, imaginar que uma criança de 7 anos vai tirar a vida, não tem nem noção ainda do que é a vida. E sempre que acontece no Brasil, principalmente um caso de chamar a atenção, a imprensa leva o assunto realmente assim, a sério e explora de uma forma positiva. Agora, não se mantém, isso não vira um movimento permanente de prevenção. Então, certo. a gente consegue ter esses números porque os números chegam a gente. Então, por exemplo, talvez outro país que não tenha uma frente dessa ou iniciativa, os acidentes estejam acontecendo, as vidas estão sendo interrompidas, mas estão indo para aquilo que a gente já falou, para um cadastro, para uma estatística de suicídio, que é um problema seríssimo também, mas que, infelizmente, são outras motivações. Fabiana, pode terminar isso. Nós temos um mapa, esse mapa de vítimas, ele pode ser acessado também dentro do site do Instituto. Ele é feito um mapeamento por uma ferramenta da própria Google, onde ela nos permite entrar informações sobre os casos de forma anônima. A gente não divulga os nomes das famílias, ele vem com a localidade, a idade da criança e o desafio que foi praticado. Essas vítimas, esse número, nós estamos em 43 no momento, entre vítimas fatais e com sequela. Com sequela, nós conseguimos, ao longo desses 2 anos, com os pais ficando bem mais atentos que existe uma porta de entrada de comportamentos nocivos para a criança ou de uma necessidade de imitar um comportamento de outra adolescente, via internet, os pais têm ficado muito atentos aos sinais. Esses sinais também estão na nossa cartilha. A gente ensina aos pais como identificar os sinais. Então, nós temos também salvado vidas de adolescentes só por essa identificação de sinais. Nós temos várias famílias que conseguiram nos acessar e nós, mesmo de longe, nós não precisamos estar presenciais para fazer isso. Nós conseguimos moderar a atuação da família, dos cuidadores com esse adolescente. E temos tido excelentes resultados. Agora, nos Estados Unidos, a Eric's Cause, eles usam uma ferramenta chamada Tableau, que é um software. Nesse software, a Judy Rogg, que é a presidente e fundadora da Eric's Cause, também perdeu o filho com 12 anos, ela consegue entrar números mundiais. Como ela gere um grupo de famílias online, no Facebook, mas é um grupo que você tem que pedir para entrar, são de mães e pais e cuidadores de vítimas, ela tem um número bastante assustador. Nós temos um número mundial registrado de cerca de 1.700 casos. Os nossos 43 casos são de 2014 a 2019, e o da Judy, ele já vem numa escala de 10 anos. Ok. Outro comentário que surge aqui também da Ana Domingos, muito interessante a formação, porque todos os dias os meus alunos, entre os 3 e os 6 anos, falam da frequência com que usam as tecnologias. Há que trabalhar a área da prevenção, sem dúvida, e cada vez as crianças acedem a estas ferramentas em idades mais precoces, portanto, não será de admirar se começarem a surgir, conforme o Demetrio já referiu, casos deste tipo em idades também mais precoces.
nos 7 anos, nos 6 e 8, e isso. E o Luís coloca também uma pergunta que é: qual é a idade em que estas práticas são mais comuns? Nós temos, ao longo desses 5 anos, nós percebemos que realmente esse acesso tinha ficado muito mais fácil para crianças da primeira infância, né? Principalmente com o caso dessa menina de 7 anos, ela acessou essa informação, né? No caso foi o desafio do desodorante, e ela foi deixada em casa com o celular a primeira vez que uma tia tinha dado de presente, e ele era um smartphone sem bloqueios, né? A gente pode fazer um filtro do que uma criança de 7 anos deve ou não acessar na internet. Isso é uma formação de educação para pais. Nós ainda temos essa responsabilidade. A internet, ela não pode simplesmente entrar na nossa casa e a gente não escolher, né, sabendo, dentro dos nossos valores familiares de cada núcleo, o que é que a nossa criança, o que é que cada criança que eu tenho em casa possa ou não aceitar, sendo essa uma responsabilidade agora de educação digital das famílias ao redor do mundo. Então, a gente formou programas de prevenções, onde nós, sim, fazemos formação de multiplicadores. Nós já temos multiplicadores em Fortaleza, e iniciamos de 3 a 6 anos, nós temos, na verdade, 2 a 6 anos. Esse ano nós conseguimos fazer até com crianças que já entraram aqui no Brasil, chamado Infantil 1, que são crianças com 1 ano e 3 meses já. Quando elas chegam no meio do ano, a maioria delas estão já se tornando 2 anos de idade, e nós desenvolvemos um trabalho de prevenção a partir desse livro. Esse é um livro original do Instituto. A história foi criada por uma professora de uma creche parceira, que é a creche Escola Samura, e também pela sua coordenadora. E elas investiram na criança compreender que existe uma parte do corpo onde a gente não brinca, né? E essa parte do corpo seria o pescoço, a sensibilidade do pescoço, onde passa as nossas vias de grande oxigênio. Né? Então, essa prevenção, ela é feita com crianças de 2 a 6 anos de idade em escolas aqui em Fortaleza. Esse foi um projeto piloto inicialmente fundado por recursos do governo estadual do Ceará. Nós ganhamos o chamado edital, em alguns lugares chamam-se grant, né? Nos Estados Unidos é uma grant. E fundamos isso, fizemos o projeto em 4 creches, e conseguimos publicar esse livro. Esse livro, ele não está à venda, ele é entregue a cada centro de educação infantil que recebe a prevenção do Instituto. Sim, esse é de 3 a 6. Isso é excelente, o que está a referir. 3 a 6 anos, cá em Portugal, é o pré-escolar, ou seja, é antes das crianças entrarem para o primeiro ano de escolaridade. Exatamente. E em Portugal, portanto, o ensino básico que vai até ao 4º ano de escolaridade está dependente dos municípios. Portanto, é algo que, se houver um município português que esteja interessado em implementar e dinamizar um projeto piloto, por exemplo, com a vossa colaboração, é perfeitamente possível, com a vossa colaboração, criarmos cá um projeto piloto que abranja o pré-escolar de um município, não é? É uma ideia interessante, e isto o apresentar esse material leva a uma outra pergunta que o Luís também faz, que é: o Brasil, quando se fala em bullying e cyberbullying, tem muitos excelentes manuais de apoio, apóstolas sobre estes temas. Existem alguns materiais práticos que possamos aceder sobre este tipo de práticas? E isto, Fabiana, não podia ter uma dica melhor, não é? Para falar da apóstola que me mandou e que está disponível no vosso site, juntamente com outros recursos que vocês têm disponível no site, e que, se quiser falar um pouco sobre eles, as pessoas poderão ficar com uma ideia para os poderem baixar ou fazer o download a partir do vosso site, não é? Nós temos também parceiros, né? Porque fora as práticas de não oxigenação, que é o nosso tema principal do Instituto, nós fazemos também uma formação voltada para a educação no mundo digital.
como educadores e pais, eles conseguem administrar o acesso à internet de uma forma que não só as práticas de não oxigenação, que são extremamente disseminadas, mas como outros tipos de práticas e outros tipos de acidente podem entrar nas causas. Então, a gente tem uma colaboração com a Netex, de São Paulo, e nós temos com a SaferNet, que é mundial, e aqui no Brasil ela se localiza em Salvador, e nós temos a CGI, né, o Comitê Gestor da Internet, que na verdade produz a TIC-Kids Online, a pesquisa sobre a internet. Esses são parceiros nossos, assim como a Esse Mundo Digital. Tanto a SaferNet quanto a Netex, eles têm cartilhas para download direto do site. Não só a nossa, porque a nossa não trata direto, o bullying, ele tem uma participação no impulsionamento dessas práticas no grupo, isso também está na pesquisa da Juliana, mas o tratamento do cyberbullying e do bullying, ele é uma ferramenta adicional ao nosso trabalho. Então, nós utilizamos também o conhecimento dessas instituições parceiras, né? Eu recomendo o acesso a esses sites. Eles têm muitos trabalhos e fácil de ler e de compreender, e que ajudam muito as famílias a entenderem como fazer esse tipo de proteção. Já com a Alessandra, para fazermos uma sessão semelhante a esta, na sequência também da conversa que tivemos no Brasil. Sei que eles têm também, Alessandro, portanto, do Nethics, que têm recursos também nesta área, e é de facto complementando o trabalho uns dos outros que nós progredimos também, não é? Outras questões que estão aqui assim, portanto, visitem o site do Instituto de imicuida.org.br e encontrarão na parte de biblioteca, se não estou em erro, não é, Juliana? Uma série de recursos sobre esta temática, na qual se inclui uma cartilha sobre este tema. Só para tentar perceber também aqui assim algo que eu vi que tinha e que as pessoas. Na cartilha fala-se na reestruturação psicológica que os jovens atravessam, não é? E como é que isso pode relacionar-se com este tema, não é? Ou seja, as transformações também do cérebro que acontecem no cérebro adolescente, não é? Quando vamos entender um sujeito e por que ele está agindo de uma determinada forma, ou se comportando de uma determinada forma, nós temos que considerar todos os elementos desse sujeito. Então, podemos iniciar com a compreensão desse desenvolvimento neurobiológico. Existe um processo de amadurecimento, de maturação, que ele é bem evidente por volta dos 11 anos de idade, 10 anos e meio, 11 de idade, onde esse cérebro ele vai começar a se especializar. Essa especialização, ela faz uma autopoda de conhecimentos que não foram utilizados, porque o adolescente, ele na verdade está entrando, nós denominamos essa fase de adolescência para compreendê-la melhor, mas na verdade ele está entrando num projeto onde ele sente que tem que sobreviver. Então ele alerta dentro do sistema límbico dele, ele cria um sistema de alerta, de sobrevivência nesse mundo, onde ele vai apostar numa vivência sem o total suporte, apoio ou guia de seus cuidadores. Ele vai tentar sobreviver no mundo sem seus cuidadores, né? A época da mãe chata, do pai que fala demais, ou é muito repressor, muito disciplinador. Essas frases começam a surgir nessa época: eu quero fazer as minhas coisas, você precisa me respeitar, eu quero a minha privacidade. Todas essas frases começam a surgir nessa época. O que a gente está vendo é uma tentativa desse indivíduo de se tornar sujeito da sociedade que ele vive. Então, temos aí um sistema límbico funcionando, onde ele emite 3 comandos: seja criativo, experimente, né, e forme grupos. Esse é o sistema de sobrevivência da entrada da adolescência.
E aí, associado a isso, a gente tem que compreender a cultura onde ele vai funcionar nesse sistema de sobrevivência, porque nós temos um córtex pré-frontal que ele desenvolve e amadurece de forma bem mais lenta. Esse córtex pré-frontal, ele fica na parte frontal aqui da nossa testa, praticamente do lado direito, onde ele nos ajuda a julgar, a fazer análise, autocognição, e essa capacidade de julgar certo e errado, bom e ruim, como eu devo fazer isso, de ponderação, ela só tem, em média, uma maturação por volta dos 25 anos de idade. Na média, claro que nós vamos ver crianças e adolescentes mais ponderados, e vamos ver adultos que não são tão ponderados. É uma média médica, né? Na verdade. A gente não pode tomar isso como uma base firme. O meu filho, aos 25 anos, vai estar maturado com o sistema dele. Não funciona assim. Isso é uma média para a gente compreender que o cérebro ele tem um tempo de desenvolvimento. E fora isso, nós temos a cultura. Então, temos um sujeito aqui, que tem uma neurobiologia que está funcionando, e que cultura é essa? Então, nós temos as gerações, desde 1988, que nasceram com a internet. Nós estamos agora na geração alfa, 100% digital. Vai ser a primeira geração que não terá memória de o que é o mundo analógico. E compreender isso, como esse corpinho e essa vontade, porque a vontade de se desafiar e ser sujeito, ela não vai ser interrompida, porque a internet chegou. Ela pode ser, na verdade, estimulada mais cedo, porque ele vai ter um grande acesso à informação. Então, compreendendo essas duas coisas, eu vou pegar o conteúdo da internet, educar para ele, sabendo que a minha criança, mesmo super informada, super inteligente, como se diz hoje, com capacidade argumentativa muito cedo, o maturacional dele ainda precisa de guia. Nós ainda precisamos ser responsáveis por elas. E do que percebi há bocadinho quando apresentou aquele livro, e isto para fazer a ligação aqui a uma pergunta, é que quanto mais cedo estas questões forem abordadas, melhor, não é? E a Isabel pergunta, o nível de ensino com que trabalho situa-se entre os 5 e os 12, o 5º e o 12º ano. No pré-escolar já existem casos evidentes nesta área de jogos e do cyberbullying. Eu vou só responder relativamente ao cyberbullying, sim. Recomendo à Isabel Bastos que siga a página cyberbullying.pt no Facebook, que é a base, digamos, do livro que eu escrevi com o Luís e com a Sónia Seixas, e a Fabiana responderá se já existem casos evidentes nesta área de jogos no pré-escolar. Já falámos de uma criança de 7 anos. Uma criança de 7 anos é no primeiro ou segundo ano do ciclo básico de ensino, não é? O 5º ao 12º ano, ela está falando exatamente que idades aí em Portugal, só para eu ter uma ideia, se nós estamos na equivalência aqui. São 11 anos, portanto, digamos, dos 11 aos 18. 11 aos 18. Sim, essa é a 11 anos e 12 é a idade de maior risco. É o momento onde as crianças entram nesse mundo e elas estão predispostas a seguirem seus grupos. Elas estão predispostas a passarem por esses desafios. O caso, nós temos vários casos em várias idades, e esse agrupamento dos 11 aos 17 anos é o de maior risco, sendo o número maior de casos entre 12 e 13 anos de idade. Né, que é exatamente esse momento que eu falei. E entre os 6 e os 10 anos de idade, tem muitos casos? Nós não temos dados de pesquisa entre 6 e 10 anos. Nós temos casos de pais que identificaram algumas práticas em crianças de 8 a 10 anos. E essas práticas, como o Demetrio já tinha falado antes, elas estão agora entrando para essas crianças via grupos de WhatsApp. Ok. Então, nós já identificamos, nós tivemos um caso recente sobre isso. E abaixo dessa faixa etária, ou seja, abaixo dos 6 anos, dos 7 anos, há casos? Abaixo do casos fatais, nós só sabemos esse de São Paulo, aqui no Brasil, mas nós sabemos que as crianças, elas gostam de... Tem 2 práticas que são feitas na escola,
que o Demetrio conheceu muito bem lá na França, que é o jogo do tomate, onde a criança segura a respiração para ficar vermelha. E aí é quem segura mais tempo a respiração. E a outra é que os amiguinhos, eles gostam muito, principalmente os meninos, na cidade, entre 3 e 6 anos de idade, eles adoram artes marciais. E as artes marciais, elas implicam uma coisa chamada o mata-leão aqui no Brasil, né? Que é pegar a pessoa pelo pescoço. Então, as crianças de 3 a 6 anos, eles estão nesse movimento, eu vou lutar com o meu amigo. E aí a gente, com a programação, a prevenção de que o pescoço não é uma área que se brinca, as crianças começam a desenvolver outros interesses, elas compreendem que aquilo ali é uma área realmente que não vale a pena brincar, né? Certo. Portanto, a prevenção deve começar, de facto, nessas idades mais precoces, não é? Antes, digamos, do problema se começar a manifestar, não é? O Demetrio ia dizer mais qualquer coisa. Só complementando, ao mesmo tempo em que cada vez mais cedo os jovens vão praticando, nessa idade eles têm menos malícia. Então fica mais fácil, às vezes, eles falarem que praticam, até para os pais, às vezes, ou se identificarem da prática. Daí a importância dos adultos em serem os sinais da prática. Muitas pessoas ligam para o Instituto, como a Fabiana falou, que perceberam que estava praticando sinais exteriores, existem sinais ambientais e existem sinais de comportamento. Então, isso, nesse momento, assim, é muito importante porque se evita muito acidente. Eu tive uma oportunidade que estive conversando com um neuropediatra e eu perguntei se chegasse um pai, uma mãe com uma criança reclamando de recorrentes enxaquecas, de dor de cabeça constante, se cogitaria, dentre as possibilidades, de ser a prática de não oxigenação, quer dizer, vai reduzindo o fluxo de oxigênio e vai começando a ter cada vez mais dor de cabeça. E a resposta dele foi muito sincera, ele disse, nós, como neuropediatra, nós não conhecemos e não cogitamos essa possibilidade. E muitas vezes uma criança dessa poderia estar praticando o jogo. Então, nesse momento, é muito importante que as pessoas que estão participando aqui dessa riquíssima conheçam já as práticas, os sinais da prática, e isso já pode salvar algumas vidas. Sem dúvida. Eu na sexta-feira, vou estar a fazer uma apresentação sobre redes sociais numa cidade aqui no norte de Portugal, num encontro de pediatras. E vou exatamente referir essa questão, porque me parece da maior relevância. Os pediatras, de facto, podem detectar sinais que passam despercebidos aos pais e aos professores, mas os pediatras também só podem detectar esses sinais se estiverem despertos para este tipo de práticas. Porque se não os tiverem, provavelmente esses sintomas poderão, imagino eu, ser confundidos com sintomas de outras coisas, não é? Exatamente. Ora bem, nós tínhamos previsto uma sessão de cerca de 1 hora, esgotámos essa hora. A Fabiana tinha preparado uma apresentação para nós, mas nós entusiasmámos-nos com a conversa. Não sei se a Fabiana quer acrescentar algo, digamos, que seja relevante e muito importante, por exemplo, mostrar da sua apresentação. Podemos pegar nessa apresentação e percorrê-la rapidamente. Outra alternativa também seria quem tiver alguma questão pertinente, digamos, para colocar, que o faça agora. E nós, não sei se a Fabiana e o Demetrio têm mais 10 minutos para estar connosco. Temos, com certeza. Pronto. Tranquilo. Então vamos dar estes 10 minutos a ver se alguém tem alguma questão assim que queira mesmo colocar e que seja pertinente. O Luís já colocou uma. Os youtubers no Brasil têm tido algum tipo de participação em alertar para o perigo dessas práticas? Infelizmente, o papel dos youtubers no Brasil até então tem sido muito mais no sentido
de divulgar essas práticas, porque aí a gente entra num assunto bastante complexo. A busca da fama pelos youtubers e a monetização por aquele conteúdo que desperta curiosidade de milhões de pessoas acaba estimulando cada vez mais a que esse tipo de material esteja exposto. Nós estamos tentando trabalhar junto às plataformas, estamos com um canal de conversa, um canal muito saudável, que iniciou-se há pouco tempo aqui no Brasil, para que a gente tente acabar com esse movimento. A questão é muito clara, nós não temos nada contra os youtubers. Nós não podemos ficar parados em relação ao conteúdo que leva ao risco de perder a vida, que não tem nada de positivo, de estar exposto de uma forma tão irresponsável como acontece hoje. Então, nós temos aí o sonho do youtuber do bem, que seria esse youtuber que foi colocado aí na pergunta, que nos ajudaria nesse combate. A gente espera um dia chegar lá. Sim, senhor. Vamos ter que convencer youtubers a associarem-se a esta causa. Fabiana, eu vou partilhar então a sua apresentação. E vou passar, digamos, os slides, e se houver algo que queira focar em particular, portanto, temos o primeiro slide que fala um pouco sobre a história do Instituto de Me Cuida, e que já foi aqui assim referido. Que se quiser ir falando, Fabiana, esteja à vontade. Essa parte aí também nós cobrimos, nós damos alguns exemplos dos jogos, a Meta mencionou alguns. Nós estamos aí no porquê praticam. Eu acho que essa pergunta é sempre a que aparece, né? O nosso primeiro item aí tem acesso irrestrito ao mundo digital, necessidade de pertencer a grupos, a busca por sensações e emoções internas, o foco apenas em sensações positivas, ignorando consequência, busca por novidade, necessidade de desafiar e a capacidade de julgamento não amadurecida. Esses são os itens principais, sendo o número 1 esse acesso irrestrito, né? Esse é um slide importante para compreender a motivação, o que é que está acontecendo aí com as crianças e adolescentes. O acesso irrestrito a conteúdos a que as pessoas ainda não têm a maturidade para discernir, não é? E fazer julgamentos sobre se aquilo é uma prática que envolve risco ou não e que riscos é que pode implicar, não é? E nós temos também aqui no Brasil, o Demetrio falou dessa disseminação via youtubers. Infelizmente, nós temos um fascínio aqui pelo o chamado, eles se autoproclamam, né? Eles são desafio hardcore, eu sou o desafiador do Brasil. E nós temos canais, esses canais na verdade não são adolescentes, eles são de pessoas que vivem como se fosse um empresário de YouTube, eles vivem desses canais e eles são pessoas adultas. E esses adultos, eles trazem essa questão do desafio, mostrando que é possível gerar uma empresa através disso. E há uma isenção desse comportamento que ele diz assim, não faça isso em casa, como se isso fosse regra para adolescente, né? Então, a gente precisa... É uma forma de se desresponsabilizarem ao fim e ao cabo, não é? É verdade. Aí, nesse segundo, nesse próximo slide, nós falamos dos riscos, né, os vários danos de saúde, e Tito, fica à vontade de levar esses riscos para a sua reunião, o seu encontro com os pediatras, porque o conhecimento desses riscos, desse quadro, ele ajuda quando um urgentista do SAMU ou um médico pediatra recebe uma criança com esses sintomas, que pelo menos entre na possibilidade da lista de diagnósticos que ele está traçando naquele momento. E para os adultos, a gente estimula o conhecimento da internet, nós não temos como não conhecê-las. Os não nativos digitais, os imigrantes digitais e até mesmo os millennials que cresceram com a internet, já têm sua primeira geração de filhos, eles não podem se isentar de um conhecimento da internet e o que é que ele, como cuidador de uma criança, gostaria de fazer com isso. A gente não pode dizer mais, eu não sei como eu mexo nesse aparelho. O aparelho existe, você utiliza, e você precisa conhecê-lo.
né? Vamos apertar os botões que tem dentro desse smartphone. A frase que eu costumo usar é os pais têm que ser pais online também, não se podem limitar a ser pais offline. Mas como também, por outro lado, nenhum pai tem a capacidade de acompanhar os filhos 24 horas por dia, a família também tem que ser família online, não se pode limitar a ser família offline. E como pais e como família temos a obrigação de conhecer as ferramentas tecnológicas que nos podem ajudar nessa tarefa de acompanhamento dos nossos filhos, não é? Exatamente. E aí eu queria, na verdade, os sinais da prática estão aí, mas esses sinais da prática podem ser encontrados na cartilha, na verdade, bem explicado na cartilha, não só de desafios, como também de outras violências. Nós temos aí os sinais ambientais e comportamentais. É possível identificar se uma criança ou adolescente está envolvido com algum tipo de prática. E se você desconfiar, ou um pediatra desconfiar, a primeira pergunta é o acesso. O Demetrio já falou dessa parte, eu também já reforcei, você também, não é suicídio. Eu queria falar brevemente aí, com o nosso tempo já esgotado, na verdade, dos nossos modelos de prevenção. Aí estão eles. Nós elaboramos e é possível multiplicar isso. Nós montamos de uma forma que a nossa primeira mentora foi a APAS com a Juliana Guilherme, e nós montamos a partir do que a criança ou adolescente precisa nesse momento. Então, os adolescentes me disseram uma vez, nós queremos ser ouvidos. E aí nós montamos a chamada Oficina do Brincar, que é uma dinâmica grupal, onde ela faz um diagnóstico de comportamentos todos, né, que podem envolver algum tipo de violência, e nesses 4 anos de prevenção, nós raramente, se nós tivermos tido 2 grupos que não mencionaram práticas digitais, nós temos muito. E aí, a partir desse compartilhamento dos adolescentes, nós trabalhamos com a prevenção do que deve e não deve ser olhado na internet. O que eu faço muito com os adolescentes é fazer com que eles compreendam que se eles acreditam que podem ter o mundo na palma da mão, eles têm que amadurecer para esse mundo na palma da mão. A gente coloca um pouco dessa responsabilidade também para eles, né? Todos esses programas, eles podem ser multiplicados. O trabalho do Instituto é fazer com que cada programa desse chegue a diferentes partes do mundo, se fosse possível. Então, nós não trabalhamos com a ideia de que é nosso material, a gente trabalha com a ideia de que precisa ser multiplicado. Sim, senhora. Aí são as nossas ações. Não é? Isto é o que tem. Exatamente, é isso que faz. Exatamente. Aí são alguns dos nossos dados. Nós trabalhamos anualmente com a coleta desses dados, nós temos um arquivo onde nós mantemos todos os dados, que agora as universidades estão interessadas em pesquisar esses dados, porque para cada prevenção é feita uma avaliação do que foi ali coletado, aprendido, percebido, né? E são publicações científicas já disponibilizadas no site, né, sendo a publicação da revista francesa uma grande forma de divulgação na Europa, de como é que nós estamos trabalhando. Ela também é acessível no site, mas para acessar o conteúdo eu acredito que ele é acadêmico, aí existe uma taxa, né? Certo. E esses são os nossos parceiros no Brasil. Sim, senhora. Né? Acrescentando aí na nossa próxima apresentação, o Miúdos vai estar aí dentro desse... com certeza. Okay. Agora a gente tem firmado essa parceria. Sem dúvida, e mesmo para a parte de que falamos, da importância de denunciar os vídeos que se detectam com este tipo de práticas no YouTube e noutras plataformas de vídeo, no caso do YouTube em particular, porque nós temos uma parceria com o YouTube e podemos de alguma forma procurar influenciar esse processo, não é? Não quer dizer que sejamos bem-sucedidos, mas se não experimentarmos, não somos, não é? Portanto, há que experimentar. E há aqui também algumas questões. Isabel Bastos pergunta se a Fabiana pode disponibilizar a apresentação que foi feita
agora, este PDF que tivemos a ver, pode ser disponibilizado? A gente só pede uma coisa, né? Nós temos, às vezes, um receio de disponibilizar o conteúdo e ele não ser passado da forma correta. A gente, geralmente, para passar esse conteúdo, a gente recomenda uma comunicação conosco, porque fazendo a formação, cada parte dessa, ela tem uma carga teórica. Né? Cada slide desse, ele compreende um estudo. Quando nós fazemos formação de multiplicadores, nós entregamos uma pasta de acesso teórico que possa compreender como é que vai fazer essa apresentação para outras pessoas, de forma que eu não consiga acessar esse conteúdo de uma forma errônea. A gente prefere que a pessoa acesse a cartilha. A cartilha tem tudo que está nesse slide. Tudo. E ela pode ser disponível a partir do site. Ela pode ser feita download, ela pode ser impressa em casa. Se as pessoas quiserem distribuir a cartilha, ela pode ser feita. Eu recomendo mais do que a minha apresentação. Tudo que está na apresentação está dentro da cartilha. Aqui a Débora Borges também refere que para adquirir o livro do Instituto de Me Cuida, Tem Perigo no Ar, pode aceder ao site temperigonoar.com.br, portanto também é um recurso disponibilizado com a colaboração do Instituto de Me Cuida. Exatamente, foi há bocadinho o que mostrou era outro, que eu ainda não conhecia, esse aí já conheci. O Jorge, exatamente, esse é o tal que é para o pré-escolar, não é? O Jorge Pinheiro que falava que de facto a família e os pais têm que ser família e pais online também e não só offline, e que a educação preventiva é fundamental, não é? Seja em termos familiares, seja ao nível escolar. A Ana Domingos acrescentava: vamos então difundir estas práticas preventivas para que possam ser implementadas. E Isabel Bastos respondia que ok, compreendeu a explicação que deu para a não disponibilização da apresentação, mas Isabel, conforme a Fabiana disse, se aceder ao site do Instituto de Me Cuida, tem acesso a uma zona que, se não estou em erro, é biblioteca, onde estão disponibilizados uma série de recursos. Recomendo também que acedam ao Facebook do Instituto de Me Cuida, onde estes temas também são colocados, e, claro, também não podia deixar de ser ao site do Miúdos Seguros na net e, sobretudo, à nossa página de Facebook, onde diariamente disponibilizamos informação e recursos relacionados com a segurança online das crianças e dos jovens. Nós já vamos com mais de 1h15, portanto já excedemos largamente o tempo que a Fabiana e o Demétrio nos dedicaram e que muito agradeço. Agradeço a todos a vossa e connosco de 20 pessoas online. Neste momento estamos 24 e deixava para a Fabiana e para o Demétrio, se quisessem deixar umas palavras finais antes de fecharmos. Eu gostaria de agradecer a audiência, a participação e realmente disponibilizar o Instituto de Me Cuida para esse acesso em Portugal. Nós temos dentro do site também uma parte de contato, então estão lá disponibilizados e-mails, telefones fixos, telefones celulares com WhatsApp. Nós utilizamos as tecnologias e a gente está aqui para fazer esse vínculo cada vez mais estreito com Portugal. Então, Tito, muitíssimo obrigado pelo espaço. Obrigado, e uma boa noite a todos. Para vocês também. Demétrio. Agradeço a participação, principalmente. Eu acho que o nosso evento ele foi bem movimentado pelo alto nível
de interesse e das colocações, das perguntas que foram feitas. O Instituto de Me Cuida não cuida das crianças, dos jovens cearenses, das crianças e jovens do Brasil, nós cuidamos das crianças e dos jovens do mundo. Então, eu acredito que nesse momento a gente esteja se irmanando, a gente esteja nas mãos. Vocês que estiveram aí com a gente já fazem parte do Instituto de Me Cuida, a gente já conta com o acompanhamento do nosso trabalho ali, principalmente no Facebook, a gente conta com participar, seja mencionando coisas positivas, seja mencionando coisas ou aspectos em que a gente possa atuar para evitar essas práticas, evitar essa difusão dessas informações. Então, fica aqui o nosso agradecimento e a gente está à disposição, Tito, foi ótimo o evento, eu reforço, e à disposição para a gente seguir adiante com outros eventos assim tão ricos e tão importantes como esse. Boa noite. Sim, senhora. Muitíssimo obrigado mais uma vez, Demétrio e Fabiana, pela vossa generosidade em partilharem os vossos conhecimentos connosco. Como diziam, esta esperemos que seja a primeira de outras ações. Vamos partilhar conhecimentos e experiências, vamos enriquecer mutuamente, bebendo das experiências e do conhecimento de uns e de outros, e esperemos de facto que este seja o primeiro de muitos, e que outros se sigam, seja com o Instituto de Me Cuida, seja com outras entidades e organismos, seja em Portugal, no Brasil ou noutros países, que queiram prestar esta colaboração e partilhar conhecimentos por uma causa comum. Muito obrigado a todos por terem participado também, por terem tirado do vosso tempo para estar com a vossa família, mas para benefício também da vossa família, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado e boa noite a todos.